Olá, eu sou o Rony, psicólogo e consultor educacional APT. Essa é a trilha Suporte ao Educador, Fortalecimento Socioemocional. Aula 1. A última das liberdades humanas, a atitude. Qual a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade? Nossa atitude. Toda oportunidade tem uma dificuldade, toda dificuldade tem uma oportunidade. James Cecil Baxter foi um sacerdote no Reino Unido no século XX. E essa pergunta é instigante, porque mostra para nós que não são os eventos que determinam nossa percepção, mas nossa percepção que vai dar significado aos eventos. É interessante a palavra de Daniel Goleman, escritor de inteligência emocional, quando ele diz que os acontecimentos são aquilo que fazemos deles. O que ele está dizendo é que os acontecimentos têm peso subjetivo na nossa interpretação. Então, o nosso significado, a forma que nós olhamos é fundamental. E isso é atitude. Ter uma atitude de olhar para uma dificuldade com a perspectiva de encontrar uma oportunidade. Isso não é desconsiderar percalços, dores, sofrimentos, de maneira alguma. Nós sabemos, somos realistas e entendemos o momento que estamos vivendo. Mas é entender que podemos aprender, que podemos olhar com mais profundidade, que podemos ampliar. Esse processo pode nos fazer crescer. Ter uma atitude positiva é muito importante. Agora vejamos o exemplo de Viktor Frankl, um neuropsiquiatra austríaco que começou a estudar sobre o sentido da vida. E assim que ele começa esses estudos, logo vem a guerra. E ele, sendo judeu, foi levado com toda a sua família para campos de concentração. E ali ele permaneceu muito tempo. E justamente no campo de concentração, ele começou a pesquisar mais profundamente, ele começou a observar. E ele percebeu algo muito importante que ele cita para nós no seu livro Em Busca de Sentido. Nós que vivemos em campos de concentração podemos lembrar dos homens que andavam pelos alojamentos confortando outros, distribuindo seus últimos pedaços de pão. Talvez eles tenham sido poucos, mas são provas suficientes de que tudo pode ser retirado de um homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas. Escolher que atitude tomar em quaisquer circunstâncias. Escolher o seu próprio caminho. É muito importante a gente lembrar que Viktor Frankl não é um motivador barato. Ele é fundamental nos estudos da psicologia e da psiquiatria, criador da análise existencial e da logoterapia. Viktor Frankl sofreu, foi perseguido, foi levado aos campos de concentração, perdeu quase toda a sua família. E mesmo no meio dessas dores, ele encontrou sentido. Sentido que fortaleceram a sua resiliência. E o que ele diz para nós, que a última das liberdades humanas é escolher a atitude em qualquer circunstância. Veja bem, em todas as circunstâncias, sendo difíceis ou não, nós podemos encontrar uma oportunidade. É determinante a gente decidir a atitude correta, a melhor atitude. Eu gostaria de falar um pouco sobre sentido, usando aqui Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella traduz sentido usando mais duas palavras, que é direção e também significado. Ou seja, sentido pode ser o significado de algo e sentido pode ser o rumo, a direção de alguma coisa. Então vamos traduzir isso de forma mais simples? De forma pedagógica, vamos traduzir isso numa equação. Sentido é igual significado mais direção. É muito importante a gente trazer o significado da nossa profissão. Ser um educador tem um grande peso de significado, tem uma grande importância no mundo. Os educadores são aqueles personagens determinantes para que uma nação alcance seus objetivos. Quando nós vemos problemas como guerras, terrorismo, pandemias, num primeiro momento a gente lembra dos profissionais da saúde. São determinantes nesse início, nessa tensão de urgência e emergência. Mas são os educadores, aqueles que vão determinar
se uma nação vai superar as suas dores. Porque logo depois são eles que vão trabalhar os significados na consciência das pessoas, né, da população de um país, de uma nação. E eu gostaria de traduzir isso num exemplo. Eu assisti uma série chamada Crown, Coroa, uma história da Rainha Elizabeth II. Num dos capítulos tem a história da sucessão de Winston Churchill, um dos maiores líderes do Reino Unido, mas respeitado no mundo todo. Ele foi sucedido por Anthony Eden, que foi um diplomata importante que, ao assumir o lugar do grande Churchill, pensou, segundo demonstrado na série, que uma guerra poderia também marcar o seu nome na história. Fato é que iniciou um confronto bélico em torno do controle do Canal de Suez sem consultar o seu parlamento ou a ONU. O resultado foi uma tragédia, muito prejuízo, crise e, consequentemente, não tinha do que se orgulhar. Entenda, se nós educadores não levantarmos os sentidos virtuosos, teremos qualquer sentido. E no fim, sentido nenhum. Veja a importância do educador. Veja a importância de você como gestor, você como professor tem na história de uma nação. Ser educador é uma missão. Ser educador é uma vocação. E quem é educador entende esse papel, entende o significado desse lugar. E então entende também a sua responsabilidade. Se os educadores não levantarem os memoriais pedagógicos deste momento, gente, nós corremos um sério risco como nação de passar tudo isso e não aprender coisa alguma. Viktor Frankl cita a frase de Dostoiévski: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Sabe, gente, se nós não trabalharmos fortemente para que essa dor, esse sofrimento e esse momento que o mundo está passando, que isso gere significados profundos e transformadores em nós, infelizmente, não seremos dignos do nosso tormento. Infelizmente, nós não estaremos honrando a memória daqueles que se foram. Não estaremos valorizando as pessoas que passaram por grandes tormentos e esperam, sinceramente, que essa experiência nos faça pessoas melhores. Voltando à nossa equação, sentido é igual, significado mais direção, vamos trabalhar um pouco mais a questão da direção. Eu gostaria de traduzir isso, como Mário Sérgio Cortella, em propósito. Propósito, no latim, é aquilo que está diante de mim. Então, vamos trabalhar a questão da referência. A referência nos orienta na direção que podemos seguir. No nosso tempo, muitas pessoas ficam tentando entender o porquê das coisas. E o porquê te leva sempre ao passado. O porquê te faz um reativo. Mas eu gostaria de substituir o seu porquê pelo seu pra quê. Porque o pra quê nos leva para frente, para uma referência. O pra quê nos leva a buscar os significados, buscar o sentido, buscar as motivações. Respondendo para quê, eu reconheço no sentido de conhecer novamente os motivos pelos quais faço o que faço ou deixo de fazer o que faço. Eu quero traduzir isso usando uma história de um homem que estava andando na floresta e ele começou a perceber flechas no alvo, mas no centro do alvo. Esse homem que estava passando começou a pensar que aquele poderia ser o maior de todos os arqueiros. Ele começou a procurar na floresta para ver se encontrava aquele homem que acertava o alvo tão perfeitamente. De repente, ele percebe um outro homem desenhando um alvo, mas numa flecha já fincada na árvore. Ou seja, primeiro ele lançou a flecha, depois ele pintava os alvos em torno da flecha. Nossa vida não deve ser assim. A gente sai atirando para qualquer rumo e depois pintando alvos. A gente precisa entender para onde estamos indo, qual a direção que estamos seguindo. Tem uma frase de Nietzsche que é citada por Viktor Frankl: quem tem um porquê aguenta quase todo o como. Eu quero mudar um pouco. Quem tem um pra quê aguenta quase todo o como. Porque nós precisamos ter essa referência. Para que somos educadores? Para que você faz o que você faz? Nesse momento da história, precisamos nos encher de esperança. Gostaria de trazer aqui Edgar Morin em Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Vimos com frequência que o improvável se realiza mais que o provável. Saibamos, então, esperar o inesperado e trabalhar pelo improvável. A esperança é fundamental para a gente saber, esperar
que coisas improváveis e muito importantes podem acontecer conosco. Daniel Goleman fala algumas características das pessoas com esperança. As pessoas com altos níveis de esperança têm certos traços em comum. Têm poder de motivar-se, sentem-se com recursos para atingir seus objetivos, têm flexibilidade para encontrar meios diferentes para chegar às metas e têm capacidade de decompor uma tarefa em outras menores e manejáveis. Dante Alighieri escreve um poema, O Inferno de Dante, e eu gostaria de ler uma parte para vocês. Deixai toda esperança vós que entrais. Essas palavras estavam escritas em tom escuro, no alto de um portal. Eu, assustado, confidenciei ao meu guia: mestre, essas palavras são muito duras. Realmente, essas palavras são muito duras. Sem esperança, a nossa vida é um inferno. Eu uma vez ouvi uma frase: sem esperança, a nossa fé não tem alvo. É como se a nossa atitude, a nossa disposição, a nossa fé de que as coisas podem ser boas e acontecer, elas são direcionadas à nossa esperança. Então é muito importante que nós sejamos pessoas esperançosas. E esperança, eu não estou falando de esperar passivamente, não, mas de trabalhar com foco, com força e com determinação por aquilo que se espera. Que nesse vídeo você possa se encher dessa atitude, você possa encontrar no sentido da sua profissão, no sentido da sua vida, em honra às pessoas que estão sofrendo e padecendo nessas dores todas. Que você encontre motivação para estar com uma atitude certa diante desses desafios que estamos vivendo. Recapitulando o que nós aprendemos nesse módulo. Sentido como promotor da atitude. Sentido como junção do nosso significado e direção. A importância do significado de ser educador. A importância de encontrarmos um propósito, substituindo um porquê por um pra quê. Pra que ser educador? A força da esperança. Aqui ao lado na plataforma você vai encontrar atividades de fixação. Faça o download do e-book para ter mais informações sobre o tema e baixe o questionário reflexivo. Isso vai te ajudar a colocar os desafios no papel e, consequentemente, ter mais controle sobre eles. Então encerramos aqui esse vídeo. A última das liberdades humanas. A atitude. Até a próxima aula.